Vamos começar pelo 10º. Qual foi o versículo que ficou em 10º lugar? Dá para projetar aí? Gênesis 1:2. Vamos ler? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O 10º versículo mais preferido. Se você pensar, ele é de uma profundidade realmente maravilhosa, não é? Nos garante a presença de Deus, inclusive desde os tempos imemoriais. O versículo 9, que teve 9º lugar, ficou em 9º lugar? Vamos lá? 1 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Muito bem. O 8º, qual foi o versículo que tirou o 8º lugar? Efésios 6:12, vamos lá? Não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 7º lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11, né? 6º lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. 5º lugar. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Achei muito bom esse 5º lugar, pessoas que refletem na mudança que se faz na vida cristã. Tem muitas coisas que a gente faz porque continua sendo crianças na igreja. Tem até doutrinas que elas só existem porque as pessoas não deixaram de ser crianças. Mas o Paulo diz, mas eu cheguei um dia que eu deixei de ser menino, não é? E parei de fazer as coisas de menino. 4º lugar. É o 4º versículo mais preferido, irmãos. Mas tem uma razão enorme. Sem isso aí não haveria nada. Sem isso aí não haveria fé, não haveria igreja, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Como que o povo de Deus a gente não sabe, mas é realmente iluminado, orientado. 3º lugar. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. 2º lugar. E agora o 2º lugar? Tudo posso naquele que me fortalece. E agora, qual será o versículo preferido dos 7 milhões de pessoas consultadas? É 1, é 2, é 3. Vamos lá? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, versículo 4. Muito bom, né? Coisas interessantes, hein? Não, talvez você tivesse uma ordem diferente, mas 7 milhões são 7 milhões, né? Não é um grupinho qualquer de pessoas. Vamos, irmãos, compartilhar do texto que temos na 3ª epístola de João, capítulo 1, de 1 a 5. 3ª de João, de 1 a 5, a prosperidade de Gaio, é tema da nossa reflexão desta manhã. 3ª de João, capítulo 1, de 1 a 5. Vamos ler juntos? O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade
de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Faz parte, irmãos, da Bíblia, uma carta dirigida a alguém que não recebeu do Novo Testamento as informações que nós temos sobre Timóteo, ou sobre Tito, ou mesmo sobre Filemão. O destinatário da carta é chamado de o amado e tem um nome que, sem dúvidas, tem um contexto no qual era conhecido, mas do qual pouco sabemos, mas que, sem dúvida, nos chama a atenção, porque João o chama usando um tratamento honroso e cordial, expresso na palavra amado, amado Gaio. Mas quem foi esse Gaio? A interrogação é sempre toda oportuna, mas as respostas são sempre incompletas, ainda que interessantes e importantes. Há o Gaio mencionado em 1 Coríntios 1,14 como sendo um dos dois homens que foram batizados por Paulo e que para a maior parte dos estudiosos é o mesmo Gaio de Romanos 16, 23, que é mencionado como o hospedeiro de toda a igreja e que para vários pesquisadores é o mesmo Tício, o justo, de Atos 18, 7. Há o Gaio macedônio que, viajando com Paulo, será um dos dois que foram com Paulo envolvido nos distúrbios da cidade de Éfeso, provocados por Demétrios, o fazedor de imagens, que se viu molestado pelas pregações do apóstolo, Atos 19, 29. Há também o Gaio de Derbe, que acompanhou Paulo de Éfeso à Macedônia, Atos 24, e que pela forma que é citado em meio aos outros, não parece ser o mesmo Gaio envolvido na confusão de Éfeso, ainda que os textos sejam próximos. Entre os pesquisadores do Novo Testamento, há os que entendem serem esses três Gaios o mesmo Gaio mencionado por João, obviamente já bem mais velho, não é? São 30 anos pelo menos de diferenças, mas por se tratar de um nome muito comum, mesmo sendo um nome latino e, portanto, gentio, e por falta de evidências, aos que insistem em dizer que não se pode identificar os três Gaios mencionados, como eu disse, cerca de 35, 36 anos antes, como o Gaio da terceira carta de João. William Barclay, um dos mais respeitados pesquisadores do Novo Testamento, diz: Gaio era um nome muito comum no mundo antigo e não existe razão alguma para identificar necessariamente ao nosso Gaio desta terceira carta de João, com o nosso Gaio dessa terceira carta com qualquer um dos outros três mencionados. Segundo a tradição, esse Gaio foi mais tarde ordenado bispo de Pérgamo pelo mesmo apóstolo João. Alfred Plummer, teólogo e historiador inglês, afirma que um dos Gaios até pode ser o Gaio mencionado por João, mas não os três. O dicionário dos intérpretes da Bíblia, ainda não traduzido para o português, descarta a possibilidade dos Gaios de Atos, Romanos e Coríntios ser o Gaio da terceira epístola de João. Mas seja como for, irmãos, nós estamos diante de um personagem cristão sobre o qual João, o presbítero, que segundo as tradições mais antigas e sérias é o mesmo João do quarto evangelho, afirmou estar orando para que ele tivesse boa saúde e tudo lhe corresse bem, como bem estava a sua alma. Como a tradução do grego favorece a ideia de que o texto também pode ser traduzido como oro para que você tenha boa saúde e tudo continue correndo bem para você, assim como vai bem a sua alma, que a possibilidade desse tudo continue correndo bem para você poderia então nos estar falando de um homem, de um cristão cuja vida era próspera e cujos recursos, eram grandes, como no caso de Filemão. A palavra grega do texto é oudos. Eu é bom e odos é caminho, dando a tradução bom caminho. Normalmente
a se referindo a alguém que estava trilhando de uma forma correta a vida. Aplicava-se às vezes quando se falava de ter uma boa viagem, de uma viagem venturosa, mas também para se referir à prosperidade de alguém. Daí reforçar também alguns esse tipo de interpretação. Na primeira carta aos Coríntios, tratando de uma deliberação de caráter geral, Paulo exortou os crentes corintinianos a fazerem o mesmo que havia determinado às igrejas da Galácia, o levantamento de ofertas para a beneficência segundo a prosperidade dos contribuintes, deixando claro que a prosperidade não está proibida na igreja, desde que não se torne empecilho para a prosperidade da alma, para que a tua alma prospere. Foi o que João escreveu para Gaio. Enxergava João, o escritor da carta, em termos concretos, em Gaio, aquele tipo de crente que poderia ser uma pessoa próspera, podia ser alguém que se mantivesse próspero durante a sua vida, mas que a sua prosperidade material haveria de ser sempre o reflexo positivo da prosperidade da sua alma, o que nem sempre acontece com aqueles que mesmo na igreja só procuram a prosperidade material. Não é difícil perceber na vida desse Gaio mencionado por João, chamado por ele de meu amado, as razões que faziam dele um seguidor de Jesus exemplar para todos nós. A primeira razão está no bom testemunho que os irmãos em Cristo davam de Gaio quanto à diretriz da sua vida. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Amados e amadas, entre as aguerridas hostes do erro e da mentira, que sempre cercam as nossas vidas de seguidores e seguidoras de Jesus, na vida de Gaio, desfraldava-se o pendão da verdade encarnada em Cristo, que disse, eu sou a verdade. João 14:6. Da verdade escrita no livro dos livros, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Da verdade que só existe na religião de Cristo, quando professada com honestidade, à luz da regeneração do Espírito Santo. Da verdade que recebida na alma e praticada na vida faz parte integrante da contextura moral e religiosa do crente, que se reflete na busca de um excelente padrão de vida cristã, como cidadão, como esposo, como esposa, como pai e mãe cristãos, como filhos cristãos, como membros da igreja. Sabe, sobre a vida de Gaio pairava um testemunho de peso, não apenas de um crente, mas de um grupo de crentes. Testemunho, pois, digno de acatamento, de aceitação, testemunho que, bem interpretado, proclamava a prosperidade da alma de Gaio, fosse ele próspero ou não, no sentido material do termo. Não é difícil perceber na vida desse Gaio mencionado por João, chamado pelo oráculo de Deus e meu amado, as razões que faziam dele um seguidor de Jesus exemplar para todos nós. Se aqui aparecesse, irmãos, um grupo de pessoas para falar de mim, o que eles falariam de mim? Se aparecesse na igreja um grupo de pessoas para falar de você, e eu desse a oportunidade e eles viessem aqui à frente para falar o que eles sabem de você, o que é que eles falariam? Será que nós estaríamos incluídos na situação de Gaio? De Deus, dos servos de Deus poder dizer que confiavam num testemunho bom, de uma pessoa realmente séria e que vivia a verdade do Evangelho, no quê? No que falava, no que fazia, naquilo que era. Se a primeira delas estava então no bom testemunho que os irmãos em Cristo davam de Gaio como exemplo, a segunda estava na evidência por parte de Gaio do cultivo do amor fraternal, testemunhado espontaneamente por irmãos da igreja local e irmãos de outras igrejas. Porque pode-se ler na carta,
Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Quão eloquente é um testemunho como este. O amor desse servo de Deus não se limitava aos lábios, descia ao coração, traduzia-se na prática, era fruto do mandamento de Cristo. Novo mandamento lhes dou, que vocês amem uns aos outros. João 13,14. Através desse prisma enxergava João a alma de Gaio, viva, sã, ativa, próspera, porque só uma alma próspera pode justificar um testemunho como esse que aí está colocado na palavra de Deus. Padrão de honra numa vida vitoriosa, pujante, a florescer no ambiente da fraternidade. É a vida do crente que faz questão de vir aos cultos de oração. Caio é o exemplo disso. Da vida do crente que faz questão de vir aos cultos de oração, porque independentemente da maneira como esse culto tem sido feito ou é feito, ele acontece para que os crentes orem uns pelos outros. Então é o crente que vem para o culto de oração, porque ele sabe o quanto é importante estar presente, o quanto é importante comparecer diretamente para compartilhar com os outros dos seus problemas, para viver com os irmãos os problemas deles, o seu, mas também o deles, para acompanhar as orações dos outros e orar pelos outros. Na Ucrânia não se ora sentado. Sempre que alguém vai fazer uma oração, se fica de pé, porque os ucranianos entendem que orar é uma luta, e uma luta não se ganha sentado, a não ser que você não possa ficar de pé. Eu imagino os cultos de oração numa igreja ucraniana, né? Que leve uma hora, meia hora, você vai ficar de pé o tempo todo, tá? Porque são orações sucessivas. Precisamos, irmãos, pensar mais na importância da ação social da igreja, por maiores que sejam as complexidades desse tipo de atividades, mas não há uma atividade melhor para que a gente aprenda a realidade do que disse Richard Bronstein. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Gaio nos dá esse exemplo. Amava e por isso dava. Não é difícil perceber na vida desse Gaio, mencionado por João, chamado por ele de meu amado, as razões que faziam dele um seguidor de Jesus exemplar para nós todos. Se a primeira delas estava no bom testemunho que os irmãos em Cristo davam dele, Gaio, se a segunda estava na evidência por parte de Gaio do cultivo do amor fraternal, testemunhado espontaneamente pelos irmãos da igreja local e por irmãos de outras igrejas, nós devemos pensar na importância do testemunho histórico que pode acontecer nas nossas vidas, quando nós vivemos o cristianismo de Cristo. Por voltas do ano 91, João escreveu esta sua terceira carta, que foi destinado a Gaio. Se houve um Gaio à sombra de Paulo, quer na Europa, quer na Ásia, recebendo batismo, correndo risco de morte, em perigo de linchamento, já em seu posto em Derbe, agora um Gaio à sombra de João. A sombra de João que não passou como um lampejo efêmero, nem como um meteoro fugaz. Uma vida que se rendeu aos pés de Cristo, do Cristo crucificado e ressuscitado, que era a causa dele, Gaio, ser o que estava sendo. Agora eu vou beber água, não tem jeito. Fosse qual fosse a sua idade, ele tinha uma alma florida no jardim da prosperidade, se não financeira, no jardim da prosperidade de uma vida espiritualmente brilhante e espiritualmente triunfante, cuja perseverança foi citada, assim como seu amor fraternal. Fora Gaio, irmãos, apenas um cristão nominal, ou desinteressado, ou relapso com as coisas do reino de Deus,
sem espírito caridoso, tendo atrás de si um mau testemunho, nada ou quase nada faria sentido de termos ele agora sendo citado no nosso púlpito, na nossa mensagem. Nada teria sentido em se falar de alguém que não levava a sério ou que mesmo cresce no sacrifício de Cristo por sua salvação, no entanto não fazia disso a razão de tornar Cristo o centro da sua história e da sua vida. Gaio não seria apontado como alguém, sem dúvida, a ser imitado. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Gaio, com essa atitude, imitava Jesus Cristo. Como é que nós vamos ser citados, irmãos, por nossos filhos? Como é que vamos ser citados por nossos netos daqui a alguns anos? Meus amados e amadas, o que é que eles vão dizer de nós? Já pensou nisso alguma vez? Você como pai, você como mãe, o que é que a minha filha vai dizer de mim? Eu que sou pai, ou o que vai dizer de mim? Eu que sou mãe, o que é que os meus netos vão dizer de mim daqui a um tempo? Notemos que João exprime no texto o seu sincero e ardente desejo num anelar piedoso pela prosperidade completa de Gaio. Peço a Deus, escreveu o oráculo divino, peço a Deus que você prospere em tudo, que você tenha saúde. A expressão peço a Deus tem a ver com o grego erkomai, que se pode traduzir de dois modos, como pedir, suplicar, rogar, ou como desejar profundamente. De uma forma ou de outra, João exprime o seu desejo pela prosperidade completa de Gaio, em tudo. É o que diz o texto, isto é, nas coisas espirituais e nas coisas materiais, envolvendo a saúde do corpo, que você tenha saúde. Esta referência especial, irmãos, à saúde, nos faz pensar que provavelmente Gaio teria alguma doença. João ora então desejando para que, assim como Gaio possuísse a prosperidade da alma, possuísse também igualmente a prosperidade temporal, coroada com a saúde. Não esconde João que mesmo um crente que prospera espiritualmente e materialmente pode ser açoitado pelos ventos da adversidade material e passar pela fornalha da enfermidade, sendo privado da sua saúde corporal. Aprendamos então com o apóstolo do amor a desejar prosperidade completa dos nossos irmãos na fé e a orar para que isso se realize. Mas não nos esqueçamos de uma coisa essencial: pôr em primeiro lugar a prosperidade espiritual e em segundo a temporal, então, como ensinou o nosso Senhor em outros termos. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Também Pedro apontou o caminho da prosperidade espiritual quando conclamou: cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus, 2 de Pedro 3,18. E como uma escada que se precisa subir, o próprio Pedro orientou a igreja dos seus dias com as orientações que o Espírito Santo, usando ele, Pedro, coloca agora diante de nós. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Empenhem-se. Enquanto dessas coisas aqui, irmãos, ou em todas elas, nós estamos falhando. Domínio próprio é uma situação complicadíssima, né? Mas o texto está dizendo que há a acrescentar a fé à virtude o conhecimento o domínio próprio. É interessante associar o domínio próprio ao conhecimento. Porque você tem que saber o que você está fazendo. Normalmente quem fala o que não deve, xinga em qualquer hora, agride sem pensar o que está fazendo, é porque não está pensando, não raciocina.
Então, por isso que o texto está cobrando primeiro o pensamento, a virtude do conhecer da mente, e a esse conhecimento você acrescenta o domínio próprio, porque você vai saber por que está fazendo aquilo e por que você deve agir daquela forma. E depois entra a fraternidade, que é o amor. Desejemos, irmãos e amigos, desejemos a prosperidade completa, mas sempre nessa ordem mencionada, a supra-referida, sabendo que a prosperidade individual e coletiva, que se refere aqui no texto, que é perfeitamente possível, não é? Não é errado ser próspero, evidentemente que não. É preciso, no entanto, pensar que o texto dá prioridade à vida espiritual, à prosperidade material e então depois a material. Será assim que a prosperidade material não só fará nos prosperar na vida social, mas também fará prosperar através de nós a causa do Senhor. No caliginoso desta hora histórica do relógio da providência, quando cada vez mais nós estamos sendo colocados diante do que se chama o relógio da hora final da humanidade. Que Deus nos ajude nesses dias tão complicados, tão difíceis, a sermos como Gaio. Que Deus os abençoe. Amém.